psicologia em foco, né? Hoje nós vamos falar. Fala alto, por favor. Então o microfone está funcionando, tá? Agora começou a funcionar. Mas tá baixinho. Hoje nós vamos falar da análise do processo de adoção a partir da proposta de alteração do ECA, que ficou sob consulta até outubro do primeiro Senado, mas nós fizemos uma pequena modificação na programação que a gente pediu para a Letícia primeiro situar as pessoas que estão aqui sobre como é o processo de adoção atual e depois a doutora Matilde vai discutir as mudanças, essas propostas de mudança. Ela também vai nos ajudar a entender também a lei de 2010 de 2009, né, que foi também uma mudança que teve, uma alteração que teve, né, na lei de adoção, e para a gente poder pegar todo o histórico aí do como é que se trabalha o processo de adoção nas varas da infância, tá? Então, vou chamar a Letícia. Letícia é psicóloga, né, formada pela UFMG, especialista em psicologia clínica, trabalha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 10 anos. A doutora Matilde Fazendeiro, patente promotora de justiça da 23ª Promotoria, Letícia, da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte desde 2006. Inicialmente com atuação na área infracional e a partir de 2009 na área civil. Promotor de referência na garantia dos direitos à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional ou familiar. Responsável pela fiscalização das entidades de acolhimento institucional ou familiar de Belo Horizonte, membro da SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Vamos falar aqui, acho que todo mundo já me conhece, eu sou conselheira aqui do CRT e psicóloga do Tribunal de Justiça também, tá? A gente vai começar com a fala da Letícia. Pessoal, boa noite. Eu agradeço mais uma vez o convite do CRT para estar aqui. Hoje seria um outro colega que não pôde comparecer e eu fui então com uma galera que eu viria, né, mesmo já tendo falado 15 dias atrás. E eu queria também, né, saudar a pessoa do Dr. Matilde aqui com a gente, né? E quero tentar, né, nesses 20 minutos que eu tenho, falar um pouquinho sobre a questão da adoção. Como a gente falou da outra vez, ainda é muito desconhecido como é feito o trabalho e isso acaba gerando muitos equívocos, né? Então eu vou explicar um pouco como é feito esse processo de adoção, colocando algumas questões sobre o trabalho e isso acaba gerando muitos equívocos, né? Então eu vou explicar um pouco. Bom, então eu queria começar com uma frase que eu acho que fala muito bem do que é a adoção, e acho que é o ponto de partida. Uma frase do autor que eu matei, que fala: toda filiação é, antes de tudo, uma adoção. Né? Então não existe, mesmo uma filiação biológica, tem que existir uma disposição e uma abertura desses pais para realmente se vincularem a essa criança. Né? Então eu acho isso muito interessante. Situando que a adoção ocorre em várias culturas, né? E há milhares de anos. A gente teve durante muitos anos aqui no Brasil isso sendo feito de uma forma que a gente fala de adoção brasileira, né? Que é de uma forma onde as pessoas pegavam as crianças, criavam, era filho de criação, né? E depois iam lá e registravam, às vezes bebês, sem passar pela justiça. Às vezes, hoje em dia, tem gente que tenta fazer isso, né? Mesmo alguém falando que isso é ilegal e às vezes acaba tendo muito problema depois. Mas hoje em dia a gente tem todo um trabalho que é realizado, né, pelo Ministério Público, pela Justiça e pela rede para trabalhar a questão da adoção. Né? Então, a gente vai, como eu expliquei da outra vez, quem foi aqui da outra vez? Então, vou explicar um pouquinho rapidinho isso de novo. Como eu expliquei da outra vez, quando uma criança está sofrendo violação de direitos, né, então assim, que ela está, que os pais estão sendo negligentes, que ela está sofrendo algum tipo de violência, que ela não está tendo acesso à educação, que ela não está tendo acesso à saúde, tudo aquilo que está previsto no ECA, que significa violação de direitos, vai ser feita uma denúncia, que normalmente é feita ao Ministério Público, e ele vai então levar isso até o juiz. Né? E aí então vai ser avaliado
se essa criança deve ou não ser abrigada, né, para poder ser retirada daquela situação. Quando ela vai para o abrigo, vai ser feito um estudo pelo STEM, então ela não vai imediatamente para adoção, né? Vou falar isso de novo, como eu falei da outra vez. Ela vai ficar na instituição de acolhimento e pela equipe da instituição, composta por psicólogos e assistentes sociais, vai ser realizado um estudo para saber se aquela família tem condições de receber de volta a criança ou, se não tiver, se existem outros familiares, né, que é o que a gente chama de família extensa, que têm condições de assumir. Caso se constate, depois desse estudo, que não existe essa condição, aí sim vai ser determinado o encaminhamento da criança para a família substituta. Esse trabalho, que hoje é feito pela instituição de acolhimento, já foi feito pela Vara da Infância, né? E desde a lei, que a doutora Matilde vai falar de 2009, isso mudou. Né? Então, hoje é feito na instituição de acolhimento, que consulta o Conselho Tutelar, PAEF, CRAS, todos os órgãos da rede, para poder saber o histórico dessa família. Então, é feito um trabalho extenso de busca dessa genitora, né? Muitas vezes, ela costuma ficar no viaduto tal, aí vai lá, tenta procurar, né? Eles tentam ir nas casas de referência da família para poder tentar localizar alguém que possa se responsabilizar pelaquela criança. Vendo que não existe a possibilidade, então vai para a adoção. Quando chega para a gente essa determinação, né, a gente vai então buscar casais que estão habilitados por nós, que é feita a habilitação também, né, lá na Vara da Infância, e aí a gente vai buscar, dentro desses casais habilitados, o casal para aquela criança. Aí eu só quero voltar um pouquinho e explicar como que é feito esse trabalho de habilitação. Né, um casal que deseja adotar, ele vai ter que levar a documentação exigida, né, e entregar essa documentação. Essa documentação está disponível no site do tribunal, vai ter que entregar essa documentação lá no setor, no setor de estudos familiares, que é onde a gente atua, fica no 5º andar lá do Olegário Maciel, vai entregar essa documentação, aí ela vai fazer uma inscrição para o curso preparatório da adoção, que também é uma exigência, né, que todo casal tem que passar por esse curso. Esse curso ele é ministrado uma vez por mês, né? A doutora Matilde, quando ela não pode ir algum outro promotor, fala sobre a questão jurídica, né, da adoção, e depois, num outro momento, que é feito em 2 dias diferentes, a psicóloga e a assistente social entram falando sobre as questões psicológicas e sociais da adoção. É importante ressaltar, por exemplo, porque às vezes as pessoas questionam por que demora tanto. A gente tem uma demanda muito grande. A Vara, ela não trabalha só com adoção, né? Ela também atende muitas demandas de saúde e principalmente hoje em dia de questão educacional, né, doutora Matilde, que é uma demanda imensa, que acaba mobilizando muito o trabalho do juiz. Vaga em escola. É muita demanda mesmo, é uma coisa que nem eu acreditava que era tão grande assim. Né? Então isso acaba mobilizando muito o juiz e acaba atrasando, claro, né, todas as outras questões. Então, a gente tem muita demanda e a gente também no setor tem muita demanda e hoje, como a gente só consegue fazer esse curso uma vez por mês, a gente só está inscrevendo hoje para agosto. Então, hoje um casal chega lá para fazer a inscrição, ele só vai conseguir participar do curso em agosto. Então, normalmente, esse processo de habilitação leva 1 ano. Então, até a pessoa entrar na fila, ela vai passar, né, um ano dentro desse processo. E aí, depois que ela faz esse curso, vai ser feita uma visita na casa dela pelo comissário da Infância e Juventude, que vai ver como que é esse ambiente, se esse ambiente está preparado para receber uma criança, porque às vezes tem um quarto só na casa, então onde que essa criança vai dormir? Eles têm condição de acomodar uma criança? Essa casa tem condição de receber? Né? Está toda mofada? Vamos imaginar, né? Então, assim, precisa de alguma adequação, né? Porque não necessariamente você já vai falar, você não pode. Não, você vai falar, olha, para você poder adotar, é importante ter um outro quarto, ter um ambiente para essa criança, né? Então, assim, vai ser avaliada essa condição da moradia, local da moradia, etc. Depois dessa sindicância, vai então para o estudo psicológico social, que aí entra o setor de estudos familiares, que aí é o papel do psicólogo nessa situação. O que a gente vai avaliar nesse momento? A gente vai avaliar a história de vida do casal, só para vocês entenderem assim, que a coisa não é a toque de caixa, não, né? A gente vai avaliar a história de vida de cada uma dessas pessoas, a compreensão das relações familiares e parentais, né? Como foi vivida a infância, como que era vivida essa relação com os pais, a história de vida do casal, como eles se conheceram, como que é essa vida conjugal, a percepção que cada um tem de si e do outro, né? Em relação ao relacionamento conjugal mesmo, a rotina e a organização da vida, né? Então é uma entrevista bem extensa. E
gente depois vai chegar na questão do projeto de filhos, como que surge isso na vida do casal. E aí a gente vai falar, sobretudo, da questão da motivação da adoção. Eu acho que esse é o maior objetivo da habilitação. Por quê? Porque é a motivação que vai mostrar pra gente o que realmente aquele casal está querendo, qual é o desejo desse casal. Né? Então a gente às vezes vai ver, a maioria dos casais são casais que não conseguiram engravidar naturalmente e a grande maioria passou por vários tratamentos. Então é um casal que chega muito sofrido, porque já está, às vezes, assim, passou por 7 fertilizações, né? Já perdeu 3, 4 vezes. Então, assim, normalmente a gente tem que ter um olhar muito atento para o sofrimento que eles apresentam nesse momento. E aí a gente vai observar como que eles estão lidando com a impossibilidade de não ter tido um filho biológico, porque isso é muito importante. Né? Eu falo que tem que ser feito um luto dessa não possibilidade de ter um filho biológico. Porque se isso não acontece, vai ser sempre um fantasma na vida deles. Né? Vai ser algo que vai estar sempre rondando ali aquela adoção. Então é muito importante saber, né, o tanto que isso está sendo processado, elaborado por esse casal. A expectativa, uma coisa que às vezes a gente escuta muito, que às vezes até eles falam pra gente, é assim, me falaram para eu entrar na fila porque aí eu consegui engravidar. Então, assim, essa expectativa de eu vou entrar na fila e engravidar já é uma motivação que me faz, peraí, será que a adoção realmente é adotada por esse casal nesse momento? Né? Não é assim, mas essa motivação não é uma motivação adequada, né? Entrar na fila para engravidar. Outra questão é para atender o desejo do outro. Às vezes a gente vê que um está muito investido nesse desejo e o outro não. Então, às vezes, a gente precisa suspender esse processo. Né? Então, olha como que o trabalho é longo, né, gente? Como que é injusto quando fica desqualificando isso. A outra questão é a questão do ato de caridade versus o desejo de ser pais, né? Tem muita gente que fala, eu sempre quis adotar para fazer o bem para uma criança. Eu não quero um casal que adote para fazer um bem para uma criança. Nós queremos casais que queiram ser pais de uma criança. E essa separação, eu trabalho muito isso na hora do curso preparatório, porque isso tem que estar muito claro. Fazer caridade não é uma motivação adequada para poder adotar uma criança. Porque a adoção implica laços de filiação. Né? Então eu tenho que estar ali para ter um filho, eu quero ter uma criança para cuidar e para ser pai, e não para fazer o bem. Né? Isso é muito perigoso, a literatura mostra como isso perpassa depois as questões da adoção. E a outra questão que tem que ser observada é a busca da criança ideal, da criança perfeita, né? Aquela idealização. Eu já tive casal que, na hora que eu chamei para conhecer a criança, eles queriam uma criança de 2 a 5 anos. E eles já tinham um nome. Criança de 2 a 5 anos, normalmente não dá para você mudar o nome, né? Então, como assim? Já tinha um nome, já tinha uma definição daquela criança, do jeito que era o cabelo dela. Na hora que eles conheceram a criança real, ela falou comigo, eu senti que a fulana, o nome que ela dava, morreu. Eu falei, mas morreu mesmo. E agora você vai ter que fazer o luto dela. Infelizmente não dá para continuar. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita percepção dessa idealização que existe em relação à criança que se espera. Né? Então, isso é a habilitação. A outra questão que a gente vai trabalhar é a questão de que a criança, isso eu trabalho tanto no curso quanto na hora da habilitação, que é um mito social, principalmente aqui no Brasil. A gente ainda tem muito preconceito em relação à adoção, né? Tem muito tabu em relação a isso ainda. Então, aquela ideia de que a criança adotada vai dar problema, né? A gente escuta muito isso e os casais escutam muito. Você é doido, você vai adotar, só que vai ter problema. Então, essa desconstrução disso. É uma criança como outra qualquer. É um bebê como outro qualquer. Algumas crianças, claro, principalmente as maiores, elas vão vir com uma bagagem e elas vão precisar de uma atenção diferenciada em relação àquilo que ela já viveu. Mas é uma criança que vai chorar, que vai fazer birra, que vai desobedecer, que vai virar e falar, eu não queria que você fosse minha mãe, né? Porque quem tem filho biológico, em algum momento da vida, eu não queria que você fosse minha mãe, eu queria que fosse a mãe de fulano. Só que se a questão da adoção não está trabalhada para aquele casal, quando o menino falar isso vai voltar com todo aquele conflito que levou lá para buscar a adoção, entende? Porque então a gente observa tanta motivação, porque se isso não estiver bem resolvido, na hora que esbarrar nisso, a coisa desmorona. Então é muito comum nas adoções tardias, no início do estágio de convivência, quando a criança começa a desafiar os pais, até para testar a questão do vínculo, eles dizerem, você não é meu pai, na casa da minha mãe, eu podia fazer isso e você não deixa. Às vezes nem podia não, mas é uma forma de testar.
Se esse casal não está bem resolvido com essa questão e não tem maturidade emocional, ele desmorona e aí a adoção vai por água abaixo. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado, eu vou falar rapidinho disso. E aí eu queria falar, então vocês entenderam a questão da habilitação? Né? Então depois que a gente faz todo esse estudo, o assistente social faz, não vou falar aqui como são as coisas que eles abordam, mas ele vai fazer na questão social, é enviado um relatório, a promotoria vai avaliar, né, aquilo que está sendo dito da sindicância e do relatório psicológico social, vai então mandar o parecer para o juiz, e o juiz vai determinar a sentença de habilitação ou não, vai deferir ou deferir a habilitação. Nesse momento, quando é deferida a habilitação, vai para o cadastro. Então, só depois disso é que a pessoa entra no cadastro. Né? Então, normalmente hoje é depois de um ano que está levando para concluir tudo. Quais são os maiores desafios? Já para a gente começar a caminhar aqui e não alongar demais. Primeiro, a questão do perfil. Né? A gente está até conversando disso aqui, é muito complexa essa questão do perfil. O CNA, no formulário que ele tem, né, que a gente tem que preencher, que o casal tem que preencher, que é o Cadastro Nacional de Adoção, tem um formulário. E eles têm que marcar lá o perfil da criança que eles desejam. De 0 a 2 anos, de 0 a 5 anos, de 2 a 5 anos, eles têm que pôr a idade, o sexo, a cor, se aceitam doenças, e que tipo de doenças, e se aceitam adotar em outros estados. São basicamente esses itens. E aí a gente começa a entrar no que é o problema de hoje da adoção. Né? Muita gente fala, mas não, absurdo, tem não sei quantas crianças. Eu estou até com o número atualizado de hoje, que eu peguei lá no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Hoje em Minas nós temos em Minas, tá? Em Belo Horizonte não. 4.979 acolhidos em Minas. Tá? É um número total. E temos 536 entidades de acolhimento. E aí, o número de habilitados para adoção, ele é muito maior, normalmente ele é bem maior, quer dizer, o número de acolhidos é bem maior do que o número de habilitados, né? Então, isso assim, as pessoas ficam, mas é um absurdo, então por que essas pessoas não conseguem? Por causa do perfil. Nos dados que eu peguei hoje, que são dados nacionais, tá? Não são de Minas, porque os que eu tinha lá não são atualizados. Então, só para vocês terem uma ideia, a maior parte dos pretendentes, eles querem 55,7% querem crianças de 0 a 2 anos. E eu tenho hoje no Brasil apenas 10% de crianças abrigadas dentro desse perfil. E desses 10%, não são todas que estão disponíveis para adoção, porque às vezes estão em processo de dentro desse perfil. E desses 10%, não são todas que estão disponíveis para adoção, porque às vezes estão. Então, olha como que a gente tem um desencontro aí, né? Então vamos imaginar, eu tenho 41 mil crianças e adolescentes acolhidos hoje no Brasil, de 0 a 18 anos, são 41 mil. E tem mais ou menos 28 mil pretendentes cadastrados. Então é uma discrepância enorme. Só que vocês pensam, 55% querem de 0 a 2 anos, 96% querem até 6 anos. Então, ou seja, só 4% querem acima de 6 anos. Então a gente entra num problema sério, porque a maior parte dos meninos abrigados, então só para vocês terem uma ideia, desses 41 mil, 19 mil são de 12 a 18 anos, quase a metade. Então a gente tem um problema, né, que é aquilo que se deseja e a característica da criança que está acolhida, que sofreu negligência. Então a gente vai ter um emperramento aí. Quando eu comecei a trabalhar lá, aí eu vou falar como psicóloga, eu me senti muito mal com essa questão de perguntar perfil. Porque antes de trabalhar eu tinha essa ideia assim, poxa, você quer adotar? Dá o primeiro, dá a fila lá, pega a primeira criança que tem, né? Eu fico com essa ideia. Me incomoda até hoje. Mas aí eu fui entendendo que diante de todas essas questões sociais que a gente tem, do preconceito e tudo, não adianta você querer entregar uma criança de 5 anos para um casal que quer um menino de 0 a 2 branco, uma criança de 5 anos negra para um casal que quer uma criança de 0 a 2 branco. Porque ele não vai dar conta de vivenciar os desafios que essa adoção tardia e interracial vai oferecer para ele. Então, assim, por mais que me incomode principalmente a questão da cor, eu acho que a pior coisa a se fazer é isso. Eu estava comentando com eles, às vezes acontece assim, tem lá branco, amarelo, indígena, pardo e negro. Aí você pergunta, branco e pardo. Aí eu pergunto, o que você entende por pardo? Porque já aconteceu várias vezes da gente chamar um casal para criança branca parda e chega lá,
o casal depois volta e fala assim, não, essa criança está muito escura, né? Então, assim, essa percepção do pardo, ela é tão complexa, porque a nossa sociedade é muito misturada. E a maioria das crianças que a gente tem abrigado são pardas, né? Então, assim, é um problema, porque é uma gradação de cores que na cabeça de cada um existe, que a gente cai num fosso de preconceito e que é tão complicado de lidar, né? Então, assim, tem gente que fala assim, pode marcar branco e pardo claro. O que é pardo claro? Né? Pardo claro, pardo médio, pardo escuro, né? Onde nós vamos trabalhar com isso? Não, é o pardo quase negro. É muito complicado. Então, assim, a gente tenta definir, mas às vezes a gente esbarra nessas questões. O casal chega e fala, ele é muito escurinho, então vamos pôr branco, né? Tem um lá que falou assim, eu quero uma muito branquinha. Né? Então, assim, é difícil. Mas é aquela coisa, não adianta impor dentro de uma sociedade tão complexa como a gente tem, que esse casal adote uma criança que ele sente que é diferente dele. E muitos falam isso, eu quero uma criança, quando você pergunta, qual perfil? Eu quero uma criança parecida comigo. Aí tem algumas colegas que eles falam, isso não tem jeito não. Parecida com você, não tem jeito. Então, assim, é muito complicado, né? A gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa classificação. Então, a gente tem que entender, né, essa complexidade, do tanto que isso é importante para o sucesso da adoção. E aí eu já queria entrar na questão da adoção interracial, que é outro desafio que a gente tem. Né? Porque o mais comum hoje em dia é a questão do branco adotando negro. Né? Mas a gente já teve situações lá de negro adotando branco. Né? Então, assim, porque marcou indiferente na cor, tanto faz. E aí era um casal negro, não, chegou a vez deles, era uma criança bem clarinha, era um branco mesmo. E aí eles, outro dia eles estavam lá. Né, chamam a atenção de uma outra maneira, né? Todo mundo olha, né? Porque, poxa, um casal negro com uma criança branca. Mas o mais comum é o casal branco com a criança negra por causa das características das crianças abrigadas. E aí eu trabalho muito no curso de adoção, gente, a questão da adoção interracial, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas falam muito assim, aquela coisa velada, né? Eu não tenho preconceito, sabe? Mas, é meio básico, né? Eu não queria ver meu filho passando por preconceito. E aí, um dia eu estava contando para um senhor que ele falou assim, eu estou inseguro de marcar indiferente igual minha esposa quer. Falei, então vou te contar um caso que já aconteceu lá no setor. A mãe, branca, adotou 2 meninos negros, um dia saindo da escola, os meninos estavam todos sujos, não estavam de uniforme, porque a escola não usava uniforme, os meninos adentraram no supermercado correndo na frente da mãe, sendo comum, né? Menino correndo, brincando. Na mesma hora, a segurança mandou os meninos voltarem, né? Achando que era menino de rua. E aí a mãe ficou danada da vida e eu virei pra ele e falei assim, o que você ia fazer numa situação dessa? Né? Eu ia bater no cara. Falei, então calma, a gente precisa conversar, né? Como que você vai lidar com isso? Eu acho que é muito importante que o casal tenha maturidade para 2 coisas, para saber lidar com o preconceito e para preservar as características raciais da criança. Porque não adianta você querer adotar uma criança negra e querer excluir a negritude, digamos assim, da vida dela. Né? A característica do cabelo, o próprio conhecimento da cultura negra, que eu acho que é muito importante para a criança se situar nisso. Então, eu lembro de um texto que saiu na época daquela polêmica do carnaval, teve, né, um senhor que saiu com o menininho. Vocês lembram disso? Circulou na imprensa toda dele, foi fantasiado do Miquinho, do Aladim, e isso virou uma polêmica. E aí, teve uma pessoa que escreveu um texto para ele falando assim, enegreça a sua alma. Né? Então, eu acho que enegreça a sua alma. Se você quer adotar uma criança negra, enegreça a sua alma de alguma maneira. Você vai ter que entender, porque você não está acostumado a sofrer preconceito. Então você vai ter que começar a olhar para o mundo com o olhar que você olha para os negros. Porque seu filho vai passar por isso e você vai ter que aprender a lidar com isso. Então eu não acho que é todo casal que tem maturidade para isso, não. Né? Então a gente avalia essa questão, porque senão a gente vai estar colocando a criança diante de mais um sofrimento, que é os próprios pais não saberem lidar com o preconceito. Tem uma criança, isso não é raro de acontecer, mas tem um relato de uma criança que um dia no banho estava tentando passar na ducha com muita força e a mãe perguntou por quê? Eu quero ficar da sua cor. Né? Então isso acaba sendo algo que tem que ser trabalhado. E se isso trabalhar com tranquilidade, a criança vai superar, senão vai virar um problema. Né? Então eu acho que essa questão tem que ser bem observada. A questão da adoção tardia é outro desafio para a gente, que são as crianças acima de 3 anos.
né? Que de 0 a 2 anos a gente considera como bebê, vamos dizer assim, né? Mesmo que não seja bebê, a gente considera porque é mais fácil, né, o casal fazer a vinculação e a criança também se vincular. Quando um casal vai conhecer um bebê, se eu mandar um casal amanhã para conhecer um bebê, provavelmente até terça-feira da semana que vem, eles já vão estar levando o bebê para casa. Mas isso não é possível com uma criança acima de 2 anos, né? E principalmente acima de 3 anos, porque ela vai precisar de tempo para construir vínculo com aquelas pessoas. Então, nesse momento também, o trabalho do CEF vem com muita profundidade. A gente precisa antes, junto com a instituição de acolhimento, trabalhar aquela criança. Então, se a gente percebe que aquela criança não está pronta para ser encaminhada, mesmo que haja determinação, a gente informa o juiz e o promotor, né? Olha, essa criança não está pronta, ela precisa de mais um tempo, e aí vamos trabalhar, vai para terapia, vai fazer o que for necessário, a gente vai atender lá até que ela esteja pronta. Quando ela, então, vai ser encaminhada, a gente vai trabalhar com ela a possibilidade de ter uma família, como que é ter uma família, ver essa vivência que ela tem. Eu falo que a criança também tem que fazer um luto da família de origem, isso é muito importante, principalmente as crianças maiores. Então, a gente vai acompanhar esse processo da criança, né? Quando a gente vê que está ok, aí chama o casal. E aí vai ser bem gradativo. O casal vai conhecer na instituição. Primeiro, sem falar que está indo lá para conhecer aquela criança, ele vai saber que é aquela criança, mas não vai falar para ela, eu vim aqui te conhecer. Né? Ele vai chegar, vai brincar com todas as crianças, com um olhar diferenciado para aquela que vai conhecer. Então ele fala, não, ok, a gente quer continuar. Então aí agora vai para visitar aquela criança. Então normalmente as crianças falam, é a minha visita, né? Que eu abro e falo, olha, a visita é para você. Então eles vão recebendo aquele casal, à medida que a coisa vai evoluindo. Os meninos são muito espertos, muito inteligentes. Como eles já sabem que dali vão sair os pais deles, quando começa a sair o mesmo casal, eles já sabem, às vezes até começam a chamar de papai e mamãe. E aí eles vão aos poucos se vinculando. Quando a gente vê que o vínculo já está acontecendo, aí começa a sair, né? Vai na casa do casal, passa um dia inteiro juntos. Depois que a coisa evoluiu mais um pouco, aí vai dormir na casa do casal. Aí a gente vê como que está evoluindo. Depois que passou 2, 3 finais de semana dormindo, aí a gente atende a criança, atende o casal, conversa com o abrigo. Então olha como que, né, tem todo um trabalho aí. E aí, vendo que está tudo correndo bem, a gente então vai dar um ok, vai falar para o juiz, não, né, esse casal já tem condição de levar, e o casal vai levar a criança para casa. E quando é adoção tardia, a gente continua acompanhando depois. Porque é uma adoção que merece um olhar diferenciado, principalmente criança acima de 7, 8 anos. Né? Que aí tem toda uma bagagem, tem toda uma história que a gente precisa estar acompanhando mais de perto ali. Claro que chega um momento que eles vão embora, né? Não precisa mais da gente. Eu acho importante, gente, salientar uma coisa aqui, porque a gente tem gente de todas as áreas da psicologia. A gente precisa muito de bons psicólogos clínicos para atender essas crianças. Eu vou falar para vocês, é difícil achar. Porque a maioria dos psicólogos clínicos, que às vezes a gente tem encontrado, o que acontece? Eu acho que é uma reflexão para a gente. Não conhece essa realidade. Da negligência, do abandono, da violência. Quando chega uma criança que traz esse discurso, a pessoa assusta. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu assustei. A gente fica comovido, a gente fica sensibilizado. Né, Madalena? A gente escuta essas histórias tão pesadas. E aí, às vezes, entra numa de super proteger a criança, ou de não conseguir desenvolver um trabalho adequado, né? Entrando nessa questão assim de, nossa, como ela é sofrida, e aí acaba colocando essa criança num lugar que ela não precisa estar naquele momento. Né? E outra coisa, não sabe dar orientações, como não entende da adoção, que eu acho que a gente precisa entender, né? De cada coisa que a gente trabalha na psicologia, acho que a gente precisa entender bem. Não entende de como funciona a adoção, de como é feita essa criação de laços, de quais os problemas que se encontram aí, e não consegue intervir de uma maneira adequada. Isso acaba, gente, às vezes dançando o processo. Né? Então, assim, quem tem interesse de atender na clínica, né, eu estou à disposição, posso passar a bibliografia, estudem, né? Eu acho que isso é muito importante, para que a gente tenha psicólogos clínicos de qualidade atendendo essas crianças. Então, eu acho que essa questão da adoção tardia, ela demanda um trabalho nosso, ela demanda um trabalho dos pais e ela demanda um trabalho também externo, né, de todo o atendimento que a criança precisa receber depois da adoção. Tá? Uma outra questão que me incomoda muito, que eu acho que incomoda a todos, é a situação dos adolescentes, né, gente? Porque, normalmente, depois de 10 anos, até 10, 11 anos, no máximo, ano passado a gente conseguiu uma adoção para um menino de
vai basicamente para adoção internacional. É difícil conseguir casal aqui. Depois de 10, 11 anos, provavelmente a criança vai ficar abrigada. Então, assim, o que me preocupa muito, que eu acho que é uma coisa para se pensar em ações que a gente tem que ter, é a situação dos adolescentes. Né? Assim, quem tem disponibilidade nos abrigos, fazer trabalho voluntário, montar uma